Bom, gente, eu vou explicar para vocês agora, então, a atividade 4 e aí do 4 e 5, né, do PET, para nós finalizarmos, então, essa terceira semana. Vejam só, nós estamos trabalhando aí, então, né, com o plano cartesiano, né, e a reflexão, né, das figuras em relação aí aos eixos, né, eixo do X ou eixo do Y. Então, no desenho aí de vocês, né, vocês têm aí uma malha quadriculada e aqui no terceiro quadrante, né, temos exatamente esse quadrilátero aí, né, representado, né, pelos pontos A, B, C e D, certo? Então, veja só, na letra A está pedindo para você construir aqui no plano cartesiano a reflexão, né, desse quadrilátero aqui em relação ao eixo X. Em relação ao eixo X, né, nós vamos trabalhar, veja só, nós vamos, em primeiro lugar, destacar aqui as coordenadas de cada ponto, certo? Aqui na letra A. Porque para a gente fazer a reflexão, nós precisamos primeiro das coordenadas. Então, você aí na malha quadriculada, você vai verificar qual é o valor de X e o valor de Y em relação ao ponto A. Então, você vai verificar aí pela marcação que o X, ele vai valer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, o X vale menos 5, porque ele está para o lado esquerdo, e o Y vale menos 1. Aí você vem e representa esse ponto A ali com as suas coordenadas. Depois você vai verificar o ponto B. Então, observe que o ponto B, o X vai valer menos 4 e o Y vai valer menos 3. Então, você vai ter as coordenadas do ponto B. Depois, no ponto C, você vai verificar que o X vale menos 2 e o Y vale menos 4. Então, você vai ter as coordenadas do ponto C. E o ponto D, o X vale menos 5 e o Y, ele vale menos 4. Você vai ter a coordenada do ponto D. Bom, a partir do momento que você, né, explicitar aqui, né, as coordenadas de cada ponto, aí o que você vai fazer? Ele quer uma reflexão em relação ao eixo do X. Em relação ao eixo do X aqui, nós vamos ter que multiplicar por menos 1 todos os valores do X, todos os valores do Y em relação aqui às coordenadas que você encontrou. Aí o que você faz? Você repete as novas coordenadas com os valores do Y trocado. Tendo as coordenadas com os valores do Y trocado, você vai representar, né, esses pontos aqui no plano cartesiano. E então, em relação aí ao eixo do X, né, você vai observar que esta figura aqui, ela vai estar desenhada aqui no segundo quadrante, certo? Porque esta figura, ela vai estar refletida em X.
seria esta aqui, a original, refletida em x, ela vai estar no segundo quadrante. Depois, na letra B, ele quer a reflexão em relação ao eixo do y. Em relação ao eixo do y, você vai pegar as coordenadas que você encontrou, né? No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D e multiplicar os valores de x por menos 1. Aí você vai ter novas coordenadas. Vai pegar aquelas coordenadas e vai representar no plano cartesiano, onde vai estar a reflexão aqui em relação a y. Esta reflexão, ela vai estar exatamente aqui no quarto quadrante. Você vai ter aqui a figura refletida em relação ao eixo do y. E depois, na letra C, ele quer a reflexão em relação à origem. Em relação à origem, você vai pegar exatamente, né, as coordenadas aqui, né, da figura original e multiplicar tanto o valor do x como o valor do y por menos 1. Você vai acrescentar o sinal, né, vai trocar o sinal tanto do x como o do y. E essas coordenadas você vai representar em que quadrante? No primeiro quadrante. Então, aqui no primeiro quadrante, nós vamos ter a reflexão em relação à origem, tá? Em relação à origem, nós multiplicamos o x e o y por menos 1. Ok, gente? E, finalmente, a questão aí, número 5, diz o seguinte: descreva a transformação que você deve fazer para refletir um polígono do quarto quadrante para o terceiro quadrante sem alterar o seu tamanho. Quer dizer, manter a mesma figura, só vai sair, né? Só vai mudar de lugar. Vai sair do quarto e vai para o terceiro quadrante. Do quarto quadrante para o terceiro quadrante, a reflexão acontece em relação ao eixo do y. Então, se acontece em relação ao eixo do y, é porque você multiplicou, né, os valores de x, que são os valores aí das abscissas, por menos 1. Ok, gente? Então, espero que vocês, né, tenham entendido direitinho, certo?